Algumas pessoas vão usar palavras para te levantar e outras para tentar te derrubar. E foi uma palavra que alguém me disse lá no passado, quando eu tinha os meus 21 anos, que iria mudar completamente o rumo da minha vida. Mas antes de falar qual é essa palavra e qual é essa frase que impactou tanto na minha vida, eu vou resumir em poucas palavras quem era a Ângela daquela época. A Ângela era uma jovem recém-casada, mãe, e que naquele momento a única preocupação dela era ser boa. Ser boa mãe, boa esposa, boa filha, boa irmã. Eu queria ser boa para todo mundo. Eu só estava esquecendo de ser boa para mim. Em uma roda de conversa, bem assim familiar, essa pessoa soltou a seguinte frase: "Ah, mas fulana, não vou citar aqui o nome da pessoa, né? Fulana, sim, é uma mulher maravilhosa, porque ela fala 5 idiomas, ela tem faculdade, ela é linda. E o cabelo dela, meu Deus, que coisa linda." Naquele momento, eu sabia que aquela palavra, apesar de quem não conhece a história a fundo, não deve estar entendendo muito bem o porquê que eu senti que aquela palavra era para mim, né? Naquele momento eu senti que era para mim, porque não tinha sido a primeira vez que a pessoa usava. Outros exemplos de mulheres, de pessoas, sempre ressaltando a beleza, a cultura, o estudo, ou a roupa, ou qualquer coisa que ela julgasse ser melhor do que eu, para tentar me diminuir. Não porque admirava realmente a pessoa, mas usar algo que ela julgava ser maravilhoso na outra pessoa, na cabeça dela, conseguiria me diminuir, me humilhar um pouquinho. E muitas vezes a pessoa conseguiu isso. Mas naquele dia, quando ela falou aquilo, o efeito foi totalmente contrário. Naquele dia, eu, diferente das outras vezes, não me senti diminuída, não me senti humilhada. E olha que isso foi uma das coisas mais leves que a pessoa fez em relação à minha pessoa. Mas o assunto aqui não é ela, o assunto é a frase. Fulana, sim, é uma boa mulher. Ela tem estudo, ela tem um cabelo bonito, ela é rica, ela é isso, ela é aquilo. É como se fosse assim, olha, ela é tudo. E a Ângela não é nada. Quase que ela conseguiu me derrubar mais uma vez. Porque naquele momento eu estava passando por um período muito complicado de depressão. Hoje eu sei que é depressão, porque naquela época, quando eu tinha 20 e poucos anos, poucos recursos e pouca atenção, como eu disse, eu queria ser tão boa para todo mundo que eu estava esquecendo de ser boa para mim, eu estava esquecendo de cuidar de mim, de olhar para mim, de ver o que eu estava sentindo. E eu fui deixando as coisas tomarem uma proporção muito, como é que eu vou dizer, grande, no sentido de permitir que as pessoas me moldassem. A Ângela daquela época, para vocês terem uma ideia, ela usava a roupa que ela julgava que as pessoas iriam gostar no meio, né, em que eu vivia. As músicas eu ouvia. Lógico que eu gostava também das músicas, mas eu deixava de ouvir as que realmente eu gostava porque eu achava que as pessoas não iriam gostar do meu estilo de música, as pessoas não iriam entender o meu jeito de ser, enfim. Diferente daquela Ângela, naquele momento aquela frase entrou de uma forma diferente na minha cabeça. Aquela frase eu parei, ouvi, lembro que eu estava com meu filho no colo nesse dia, fazendo ele dormir, né? E o meu filho, ele era bem pesado, né? E eu lembro isso até hoje, eu consigo até,
né? Por incrível que pareça, parece coisa de doido, mas a gente lembra até do peso, né, do nosso filho. Eu acho que quem é mãe tá me assistindo aqui vai entender bem o que eu tô falando. E naquele momento, diferente das outras vezes em que eu me senti humilhada, diminuída, não, eu olhei assim, eu falei, caramba, o que eu tô fazendo da minha vida? Quem é a Ângela nessa história toda que eu tô tentando construir com vários personagens, né? Cadê a Ângela? Cadê os sonhos da Ângela? Aquele sonho quando eu tinha adolescência e eu queria ser alguém na vida, eu queria ter uma profissão, eu queria estudar. Eu sempre gostei muito de estudar. Depois eu vou contar para vocês com mais calma essa trajetória um pouquinho dos meus estudos até chegar onde eu cheguei. Eu amava estudar, só que eu abri mão de tudo aquilo. Eu não trabalhava, eu não estudava, eu só queria ser importante, ser aceita, ser amada por todos ao meu redor. Eu não sabia dizer não. É uma coisa tão boba, né? Que muitas vezes a gente não aprende. A gente acha que dizer não vai fazer com que as pessoas deixem de gostar da gente, talvez, não sei. Mas a Ângela, naquela época, ela pensava assim, ela não dizia não e não sabia correr atrás dos sonhos dela, porque a prioridade era realizar os sonhos dos outros, era ser boa para os outros. E a partir dessa frase, ligou aquela chavezinha na minha cabeça, eu falei, eu vou voltar a estudar. Tinha 20 e poucos anos. Por conta das condições financeiras, filho pequeno, problemas emocionais, eu não saí correndo, né? Eu poderia florear aqui a história, contar uma história diferente, falar, nossa, naquele momento eu saí correndo, me matriculei. Não, naquele momento eu não tinha terminado sequer o meu ensino médio. Mas eu guardei aquilo no meu coração. Aquela frase que foi lançada para tentar me diminuir, me entristecer, mostrar para as pessoas que estavam ao redor que qualquer pessoa era melhor do que eu para estar naquela posição, naquele ambiente, naquela casa. Aquela frase, hoje eu agradeço, porque foi aquela frase que anos depois, quando eu comecei a buscar os meus sonhos, a voltar a estudar, ela vinha na minha memória. Quando eu terminei meu primeiro curso técnico e eu fui pegar o meu certificado, aquela frase veio à minha memória. Mais tarde, quando eu fiz a faculdade, aquela frase veio à minha memória. Hoje, com 51 anos, 3 pós, aquela frase novamente veio à minha memória. E por que eu estou contando isso tudo para você? É como um lembrete de que as pessoas irão usar palavras para te levantar ou para te derrubar. E você não tem o menor controle sobre isso. Você não tem controle sobre as palavras, sobre os julgamentos, sobre a forma como as pessoas te enxergam, sobre como essas pessoas querem te ver na vida. E olha, eu te garanto que na maioria das vezes, até mesmo aquelas que querem te ver bem, elas não querem te ver melhor do que elas. Então, quando alguém disser alguma palavra com o intuito de te machucar, de te ferir, eu quero que você guarde e lembre disso. Você não tem controle sobre o que pensam ou o que falam a seu respeito. Mas você tem o controle sobre o que você pode fazer com aquilo que falam a seu respeito. Eu poderia naquela época ter me fechado, me sentido diminuída, triste, chorar, piorar o meu quadro de depressão
Em alguns momentos ele teve picos e altos e baixos. Quem tem problema de ansiedade, depressão, sabe muito bem o que eu estou falando. É algo pesado e que muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor acham que é frescura, que é faniquito, que é isso, que é aquilo, mas torna a dizer, não é o que pensam ao seu respeito, mas o que você faz com que pensam ou dizem ao seu respeito, que vai determinar o seu futuro. Eu não me deprimi. Diferente das outras vezes, eu não aceitei aquilo como uma forma de me diminuir, de me sentir menor. Não aceitei aquilo como uma forma de, nossa, olhar no espelho e falar, não, realmente, eu sou muito feia. Não, pelo contrário, eu olhei e falei assim, nossa, não estou me cuidando. Não estou correndo atrás dos meus sonhos. Poderia ter chorado, me afundado, cavado mais um pouquinho o fundo do poço, mas não. Aquela palavra foi a corda que jogaram e eu me agarrei e subi para sair do poço. Eu fui atrás dos meus sonhos. E outra coisa, não importa o tempo que vai levar aos seus sonhos, não importa. Eu fui para a faculdade, eu tinha 40 anos. Mas eu fui correr atrás dos meus sonhos. E hoje eu tô aqui, realizando mais um sonho. Iniciando o meu canal. Comecinho, poucos seguidores, mas eu tô muito feliz. Porque a Ângela, lá do passado, ela usou uma palavra que foi lançada mais uma vez, dentre tantas outras palavras para tentar diminuir, ela usou como uma corda para sair do poço onde ela se encontrava. E é por isso que eu resolvi trazer essa historinha. É uma das histórias que eu tenho da minha vida. Não para vir reclamar, não, pelo contrário, eu sou grata. Eu aprendi a ser grata pelas coisas boas e principalmente pelas ruins. Sabe por quê? Ainda há pouco tempo eu estava falando no curso que eu estou fazendo, mas para frente eu vou falar sobre isso. Em uma atividade nós tínhamos que falar algo e eu lembro que eu falei exatamente isso. Eu aprendi a ser grata pelas coisas ruins que aconteceram na minha vida. Porque sem elas eu não seria quem eu sou hoje. Eu não teria a experiência que eu tenho hoje. E eu não estaria aqui falando para você, mulher, até mesmo homens. Então, lembre-se, as pessoas irão usar palavras para tentar te diminuir ou te levantar. Mas cabe a você decidir o que fazer com o que falam ao seu respeito ou o que pensam ao seu respeito.